Critérios de avaliação do passivo. Artigo 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. As obrigações, encargos e riscos conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Inciso 2. As obrigações em moeda estrangeira, com cláusula de paridade cambial, serão convertidas em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor da data do balanço. Inciso 3. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Critérios de avaliação em operações societárias. Artigo 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá, com base na competência conferida pelo parágrafo 3º do artigo 177 desta lei, normas especiais de avaliação e contabilização aplicáveis à aquisição de controle, participações societárias ou negócios. Seção 4. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Artigo 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará, inciso 1, o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do saldo inicial. Inciso 2. As reversões de reservas e o lucro líquido do exercício. Inciso 3. As transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo a fim do período. Parágrafo 1º. Como ajustes de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Parágrafo 2º. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia. Seção 5. Demonstração do resultado do exercício. Artigo 187. A demonstração do resultado do exercício determinará, inciso 1, a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Inciso 2, a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto. Inciso 3, as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais. Inciso 4. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas. Inciso 5. O resultado do exercício antes do imposto sobre a renda e a provisão para o imposto. Inciso 6. As participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa. Inciso 7. O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social. Parágrafo 1º. Na determinação do resultado do exercício serão computados, alínea A, as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda. E a linha B, os custos, despesas, encargos e perdas pagos ou incorridos correspondentes a essas receitas e rendimentos. Seção 6. Demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado. Artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão, no mínimo: inciso 1. Demonstração dos fluxos de caixa, as alterações ocorridas durante o exercício, o saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em no mínimo 3 fluxos. A linha A das operações, a linha B dos financiamentos, a linha C dos investimentos. Inciso 2. Demonstração do valor adicionado, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos que contribuírem para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Capítulo 16. Lucro, reservas e dividendos. Seção 1. Lucro. Dedução de prejuízos e imposto sobre a renda. Artigo 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda. Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem. Participações. Artigo 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201. Lucro líquido. Artigo 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190. Proposta de destinação do lucro. Artigo 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no Estatuto, propostas sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício. Seção 2. Reservas e retenção de lucros. Reserva legal. Artigo 193. Do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Parágrafo 1º. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva acrescido do montante dessas reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 exercer de 30% do capital social. Parágrafo 2º. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Reservas estatutárias. Artigo 194. O Estatuto poderá criar reservas, desde que para cada uma, inciso 1, indique de modo preciso e completo a sua finalidade. Inciso 2. Fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua constituição. E, inciso 3. Estabeleça o limite máximo da reserva. Reservas para contingências. Artigo 195. A Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva, com a finalidade de compensar,
em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Parágrafo 1º. A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva. Parágrafo 2º. A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.